Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para fazermos o nosso devocional com um texto escrito pela irmã Denilda Lopes Lima. Ela é lá de Goiânia, Goiás. Escreveu um texto chamado Luzeiros. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Tudo que está escrito no Manancial foi baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, é importante que vocês saibam que eu não escrevi esse texto, foi a irmã Denilda Lima. O que eu fiz? Nada. Só vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Como peço todos os dias peço que vocês compartilhem esse nosso devocional para que outras pessoas venham a conhecer a palavra de Deus e para aquelas que já conhecem, que elas possam ser edificadas, porque como a gente já sabe, a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender a importância de sermos luz aonde nós formos, que nós possamos brilhar, refletir o teu amor, refletir o teu perdão, que possamos ser realmente pessoas que se destacam em ti. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos mais. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler Filipenses 2, versículos 12 até o 18. Esse trecho, ele vai trazer uma mensagem muito mega, super profunda sobre viver a fé cristã, mas de um jeito, assim, prático, né? De um jeito de viver a fé cristã de forma responsável, de forma que ilumine as outras pessoas. Então o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele está encorajando os cristãos a refletirem realmente o caráter de Jesus Cristo em tudo que fizer na sua conduta diária, mesmo quando, assim, a gente acha que não tem ninguém olhando, né? Mesmo quando a gente pensa que Jesus não está presente. Bom, qual que é a mensagem principal, então? O irmão Paulo, ele não diz para a gente ganhar a salvação, mas que a gente faça isso para viver de forma coerente com a salvação, com referência e responsabilidade. Então você não tem que refletir Jesus para ganhar, você não vai ganhar nada. Na verdade, o que você pode conseguir é que outras pessoas possam vir a crer em Jesus através do jeito que você vive, né? Porque Deus é quem capacita cada um de nós, tanto no desejo quanto na ação, segundo a vontade dele. Outra coisa que é importante que nós saibamos é que o texto vai falar que a vida cristã ela deve ser marcada por quê? Pela pureza, pela humildade e pela paz. A gente tem que ficar reclamando, disputando as coisas, aquela... Nada disso. Nada de confusão, de mimimi, nada disso. E o irmão Paulo também, ele exorta os filipenses, e que serve de lição para nós, para a gente permanecer fiel ao evangelho. Porque o trabalho dele realmente era o de mostrar Jesus para outras pessoas. Então nós temos que ser testemunhas vivas da verdade. E outra coisa que a gente aprende nesse texto é que nós somos convidados a compartilhar com alegria, mesmo diante de muitos desafios. Então, moral da história, a gente tem que viver com fé, com seriedade, com humildade, com alegria, ser luz no mundo, mesmo quando ninguém está olhando, tá bom? Então vamos ler? Nós vamos ler então Filipenses 2, de 12 a 18. E diz assim, ó: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros no mundo,
retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém? Bom, então nosso texto chama-se Luzeiros. O versículo escolhido foi o 15, que diz o seguinte: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Ora, para que serve a luz? A luz serve para quê? Para a gente enxergar, para revelar as coisas, para a gente ser orientado. E a gente é filho de quem? Da luz, né? Aqueles que aceitaram Jesus Cristo são filhos da luz. E se você não fez isso, reflita nesse momento sobre como anda a sua vida, reconheça quem você é, para tudo, faz lá uma oração e diz: Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador, eu reconheço o sacrifício, eu reconheço a sua redenção, eu reconheço que o Senhor veio no mundo para me salvar. Bom, e para nós que já reconhecemos, nós temos que lembrar que somos filhos da luz, e o desejo de Deus para a vida da gente é que a gente possa brilhar e resplandecer como estrelas. Um cristão, ele deveria, por natureza, brilhar de tal forma que uma outra pessoa que a gente pudesse conviver, ela reconhecesse claramente quem é que nós servimos. Que ela olhasse para nós e visse o nosso modo de agir, de falar, de compreender. Enfim, ela falasse: nossa, é filho de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Refletir Jesus Cristo nas ações diárias, nos nossos atos de amor, no nosso rosto, na santidade, enfim, as pessoas têm que reconhecer Jesus em nós. Agora, porque a gente é luz, quando a gente está tentada a fazer o que é errado, a pecar, a gente tem que ter a consciência de que quando a gente faz isso, a gente está atraindo Jesus Cristo, porque nós somos luz. Quando os prazeres da terra tentam desviar a gente do caminho de Jesus Cristo, a gente tem que responder que nada vai nos encantar senão a luz do nosso Senhor. E quando nós cairmos em tentação e fizermos o que é errado, que nós possamos nos arrepender e voltar para aquele que pode devolver o nosso brilho, a nossa luz. Apesar de vivermos em meio de uma geração corrompida, caída espiritualmente, a gente tem que cumprir a nossa função de ser luz. O irmão Paulo, ele termina nesse texto que a gente acabou de ler, com uma palavra de motivação, que é uma temática em Filipenses. Olha lá em Filipenses 4:4. Ele diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, inclusive, a gente diz que a carta de Filipenses é a carta da alegria, né? Então, vocês e eu, a gente tem que se alegrar no Senhor, que é a nossa força. Nós temos que nos alegrar no Senhor, que é a nossa salvação. E temos que estar sempre alegres no serviço, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos desafios do nosso tempo. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele desejava conhecer a Cristo. Era esse o anseio do coração dele. Ele queria ser como Jesus, ele queria engrandecer Jesus, ele queria que nós achássemos Jesus nele. Ora, então isso serve de exemplo para nós, né? A gente não pode desejar outra coisa e nem agir e nem ser diferente. Que a gente possa realmente permanecer firmes na luz e como luz. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Outrora vivíamos em trevas. Agora Jesus é a nossa luz e nele nós somos a luz do mundo. Agora eu vou me despedir, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que ser como estrelas do céu, brilhar como luzeiros, para nós o abraço está super mega certo. E ó, lembra que temos um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo
25:12. E aliás, já passamos o meio do ano, então eu acredito que você já decorou. Mas se não decorou, repete comigo aí, ó. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou terminar deixando aqui a frase de Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.